Amados, sem perda de tempo, pegue a sua Bíblia, por favor. Segura aí a sua Bíblia, numa posição de guerra, essa espada. A nossa Bíblia, ela é a nossa espada. Aleluia. Na verdade, a Bíblia, ela é uma espada de dois gumes, não é? Embora ela sirva para nos trazer ao conhecimento de Deus, para a gente conhecer a Deus, conhecer a Cristo, conhecer os planos de Deus, conhecer as promessas de Deus, ela serve também como um documento, né, porque a palavra de Deus, embora ela seja para nos abençoar, para nos salvar, mas a partir do momento em que nós não colocamos a palavra de Deus como evidência, não damos o devido valor para a Escritura Sagrada, ela serve para condenar a pessoa. Eu não sei se você sabia disso, mas agora você está sabendo. Porque nela está escrito todos os requisitos para a gente ter uma vida de paz, de prosperidade. Nela tem tudo. Fala da nossa salvação, como temos que viver a nossa vida para alcançarmos a nossa salvação e sermos vitoriosos. Mas se ela não for obedecida, essa palavra de Deus, ela não for obedecida, ela também, no último dia, ela vai servir como um documento para nos condenar. Mas Deus, a vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus é que a gente venha conhecer a palavra, mas para que a gente venha ser salvo. É por isso que o Senhor diz que a vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Amém? Quando Deus estipulou, quando Deus fez uma aliança com Abraão, ele disse que Abraão seria um pai de uma nação, de uma grande nação. Lá em Gênesis capítulo 12, quando ele faz o chamado para Abraão, ele diz para Abraão sair da sua parentela e ir para um lugar distante que ele iria falar. O Senhor naquele momento, ele estava com aquela aliança, ele estava ali declarando para Abraão que ele seria o Deus daquela nação. E nós vemos que os anos se passaram e o povo terminou se tornando escravo no Egito, se tornou escravo num território diferente, numa nação diferente. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele nunca esqueceu do povo. Ele nunca esqueceu do seu povo. É tanto que a Bíblia diz que o povo clamava noite e dia para que o Deus de Abraão, para que a promessa que o Senhor tinha feito para Abraão viesse se cumprir. Aí o Senhor diz: eu ouvi a aflição do meu povo e vou tirar eles da escravidão. Eu vou tirar o meu povo da escravidão. E a partir do momento em que o Senhor decidiu libertar o povo da escravidão, e Ele usou ali a Moisés para liderar aquele povo, o Senhor já tinha projetado tudo. O Senhor já estava com um projeto de tudo como seria ali o seu povo. Deus, Ele queria um povo que Ele pudesse dominar. Um povo dominante. Um povo em que Ele
seria o cabeça, aonde ele dominaria. E a princípio, esse povo foi o povo dos hebreus, que lá depois se tornou o povo de Israel, os judeus. Mas esse povo, ele se estendeu. Hoje também nós somos o povo de Deus, embora nós não sejamos judeus de sangue, de nação, mas nós temos hoje a mesma aliança que o Senhor fez com Abraão. Essa aliança hoje ela nos alcançou através de Jesus Cristo, através do sangue de Jesus. Hoje nós somos também o mesmo povo de Deus. Assim como os judeus, eles são o povo de Deus, assim como o povo de Israel, eles são o povo de Deus, nós também somos o povo de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então Deus, ele sempre quis ter um povo dominante. É tanto que a Bíblia fala que no início não existia rei, não tinha rei. Era o próprio Deus que reinava sobre o povo. Aí nós vamos vocês que já leram a história, você vai ler lá no livro de Samuel, de Juízes, você vai ver que de repente o povo começou a sentir falta de um rei físico, de um homem. Porque eles começaram a olhar para as outras nações e eles começaram a perceber, eles viram que todos os outros povos tinham rei. Só o povo de Israel que não tinha um rei, mas eles estavam enganados, porque o povo, os israelitas, o povo de Deus, eles tinham um rei, mas o rei era o próprio Deus. Aí eles começaram a clamar pelo profeta Samuel: nós queremos um rei, nós queremos um rei, nós queremos um rei que venha nos governar, nós queremos um rei que venha ser cabeça de nós. Aí foi quando Deus levantou o primeiro rei de Israel. Quem foi o primeiro rei de Israel, amados? Saul. O rei Saul. Mas na verdade, Deus, o projeto de Deus é que ele mesmo seria o rei. Ele mesmo iria dominar o seu povo. Mas ele estipulou alguns princípios para que ele, para que a gente pudéssemos, na verdade, provar das bênçãos de Deus. Deus tem promessa para nós, irmãos, sim ou não? Sim. Ele tem muitas promessas para nós. Deus, ele nunca se alegrou em castigar os seus filhos. Deus, ele nunca se alegrou em ver os seus filhos sofrer. Não. A vontade de Deus é abençoar o seu povo. A vontade de Deus é abençoar os seus filhos. Mas para que as bênçãos de Deus viessem se cumprir na nossa vida, o Senhor chegou para Moisés e estipulou os 10 mandamentos. E nos 10 mandamentos, o primeiro mandamento que o Senhor estipulou para que o povo viesse a obedecer, está escrito aqui abra a sua Bíblia. Em Deuteronômio, capítulo 5. Capítulo 5, no versículo 7. Vamos ler a partir do 6 para você entender. Olha só o que o povo teria que fazer para que eles pudessem provar as bênçãos de Deus, para que eles viessem viver o melhor de Deus. Ele diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí ele diz assim no versículo 7, começa os mandamentos, ele diz assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor Deus, sou um Deus zeloso
conhecem. Digam amém, amados. Então, o Senhor Deus, Ele se alegra em nos abençoar, Ele deseja nos abençoar, mas aqui, o primeiro mandamento que Ele escreve é o quê? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagem de escultura, nem de que há em cima no céu, nem que há na terra, e nem debaixo da terra, e nem nas águas. Então Deus, Ele falou assim, para que vocês possam viver as bênçãos que eu tenho para vocês, vocês têm que me ter como um Deus exclusivo. Aleluia! Eu tenho que ser exclusivo na vida de vocês. Vocês não podem me dividir com nenhum outro Deus. Eu tenho que ser o único Deus na vida de vocês. Mas a gente vê que não foi bem assim que aconteceu. Dentro da história, quando o povo sai da escravidão e quando o povo entra na terra prometida, o povo não honrou esse mandamento. O povo não honrou o mandamento de servir somente ao Deus dos céus, somente ao Deus de Abraão. Não, de repente o povo começou a servir outros deuses, a desobedecer o Deus verdadeiro e a ouvir aos deuses estranhos. Eu já até falei isso aqui no culto passado, que de repente o povo começou a se curvar diante do Deus, o Deus Baal, né, que é o Deus que veio lá quando o rei Acabe casou com a Jezabel, e ela trouxe ali, né, os seus profetas, e de repente o povo começou a se dividir, o povo ficou dividido, e eles começaram a servir Baal. Um serviu ao Deus de Israel e outro serviu a Baal, e de repente estava dividido, o povo ficou dividido, o povo ficou cocheando entre o Deus que tirou ele da escravidão e entre Baal, que era chamado o Deus da fertilidade. É por isso que nessa época aqui, em que o povo começou a servir Baal, os céus se cessaram, não caía chuva de jeito nenhum, o céu se fechou. Sabe por que Deus fez isso? Para mostrar que não existia essa questão de o Deus da fertilidade. Os frutos não estavam mais nascendo. Eles plantavam, mas eles não colhiam, porque não havia chuva. E sem chuva não tem como as plantas crescerem, né? A gente ter a plantação boa, os milhos nascerem, aquilo que a gente planta, a gente colher sem chuva. Então Deus cessou os céus, porque Deus, Ele falou aqui no mesmo livro de Deuteronômio, que se o povo se curvasse a outro Deus estranho, o Senhor ia fechar as comportas dos céus. É por isso que Elias, ele declarou, ele disse, segundo a minha palavra, não vai mais chover em Israel. Sabe por que ele falou isso? É porque ele estava baseado na palavra. E a palavra de Deus, ela tinha declarado que se o povo se voltasse aos ídolos, a Deus estranho, os céus iam se fechar. Aí Elias percebeu que o povo já estava dentro da idolatria, eles estavam envolvidos na idolatria. Aí ele sabia, ele falou, pois agora Deus não vai mandar mais chuva aqui em Israel, enquanto o povo não se voltar novamente, se arrepender e voltar a adorar o Deus Todo-Poderoso. Amém, amados? Amém. Então, em vez do povo estar vivendo, né, a prosperidade, porque a Bíblia diz que a terra que eles foram era uma terra que manava leite e mel. Mas de repente não estava mais acontecendo isso, não tinha mais leite, não tinha mel, não tinha mais nada, o povo estava escasso na idolatria. E se não bastasse só isso, de repente Deus permitiu que outros povos invadissem Jerusalém e levassem o povo cativo lá para a Babilônia. Vocês já ouviram muito isso aqui na igreja. Eles ficaram cativos. O rei Nabucodonosor ordenou que todo o seu exército invadisse Jerusalém. E eles entraram lá, invadiram, pegou alguns como escravos, matou muitos, destruiu o templo, destruiu tudo. E levou a maioria cativos lá para a Babilônia. Eles começaram a viver novos
uma vida de escravidão. Eles foram arrancados da terra prometida e foram levados novamente cativos a uma terra estranha. Mas isso não era porque Deus queria que isso acontecesse. Isso não alegrava o coração de Deus. Mas é porque o povo não obedeceu essa palavra. O povo estava se voltando a outros ídolos. O povo se tornou um povo idólatra. Aí, quando o povo se arrependia, o Senhor permitia que viesse um juiz e tirasse o povo da escravidão e levasse novamente para Jerusalém. Aleluia. Aí nós vamos ler agora onde eu quero chegar. Abra sua Bíblia em Ezequiel. Ezequiel 14, verso 1. Quando você vai ver no livro dos Juízes, você vai ver que o povo, eles só viviam em altos e baixos. Eles desobedeciam a Deus, eles se tornavam idólatras, e o Senhor entregava eles para os outros povos. Mas quando o povo se arrependia, o Senhor tirava eles com mão forte novamente e colocava eles para viver uma vida de prosperidade. Aí, eles estavam aqui cativos, amados. Eles estavam cativos aqui na Babilônia. Então, de repente, vieram alguns dos anciões para conversar com o profeta Ezequiel. Eles foram questionar o profeta Ezequiel. Aí ele diz assim: e vieram a mim alguns homens dos anciões de Israel, e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos no seu coração, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Então, de repente, eles eles estavam lá na Babilônia, mas eles decidiram abandonar os ídolos. Eles decidiram abandonar as imagens de escultura. Eles tiraram os quadros da parede, eles tiraram os crucifixos do pescoço, os brincos de idolatria, tiraram tudo. Aí eles se viram dignos novamente, para estar na presença de Deus. Aí eles chegam até o profeta Ezequiel e falam: profeta, nós já abandonamos os ídolos, nós já abandonamos a idolatria, nós já tiramos as imagens, nós já quebramos tudo. O que é que falta para Deus nos abençoar? Aí qual é a resposta de Deus? Aí o Senhor diz assim: então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, estes homens levantaram, preste atenção, mas, versículo 3 diz assim: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos no seu quê? No seu coração, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Então o que tinha acontecido? Eles tinham abandonado os ídolos, eles quebraram as imagens, eles tiraram aquilo que físico, que era de idolatria, eles tiraram tudo. Mas aqui o Senhor diz que eles, os ídolos dele, estavam no coração. O ídolo deles não era mais ídolo de imagem, não era de camisa de ídolo, não era mais do crucifixo, não era mais das pulseiras, mas era no coração. E se tem um ídolo, que é o pior ídolo, é quando nós colocamos os nossos ídolos no nosso coração. No coração. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Ou a gente é de Deus ou não é. Se a gente escolher outros deuses, se a gente colocar ídolos, se a gente quiser ter ídolos, nós podemos ter. Mas a gente não terá o Deus verdadeiro na nossa vida. Porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Aí como é que a gente faz para a gente entender isso? Nós temos
temos que entender, vamos dar aqui um exemplo. O nosso coração, ele é um trono, amados. O nosso coração, ele é um trono. E num trono só cabe uma pessoa. Só cabe uma pessoa no trono. É por isso que Deus disse aqui que eles tinham levantado os seus ídolos, mas era dentro do coração. É o pior ídolo que existe, é o ídolo que está dentro do coração. E tem muitas pessoas que já abandonaram os ídolos, que já abandonaram as imagens, que já quebraram as imagens, que já não usam mais colares que tem o ídolo no crucifixo, na pulseira, não tem mais isso. Mas ele continua sendo idólatra, porque ele tem um ídolo no coração. Mas quais são esses ídolos, pastor? Ah, meu amado, tem vários tipos de ídolo. Tem pessoas que faz de um relacionamento o seu Deus. Porque o que é ídolo? O que é ídolo? É tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus. É tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus. Ou é tudo aquilo que tenta competir com Deus. É ídolo, é idolatria. E tem pessoas que o seu ídolo é o relacionamento. É uma pessoa. Vocês sabiam disso, amados? Que tem pessoas que tem outra pessoa como o seu ídolo, como o seu Deus. E quando nós admiramos uma pessoa, quando nós veneramos uma pessoa e colocamos ela em primeiro lugar na nossa vida, ela se torna um ídolo na nossa vida. Tem uma história de uma jovem, essa é uma história real. Ela era obreira de uma igreja. Ela era obreira fiel mesmo, uma obreira de Deus. De repente ela conheceu um rapaz. Ela estava trabalhando e conheceu esse rapaz no trabalho. Aí ela chegou para o seu pastor e disse para ele: pastor, eu conheci um rapaz e eu estou gostando dele, nós estamos se gostando. Eu quero saber a sua opinião, o que o senhor acha? Aí o pastor olhou e disse: minha filha, o que ele é? Ele comunga a mesma fé que você, ele é crente, ele é cristão, ele é uma pessoa de Deus. Não, pastor, ele não gosta dessas coisas não, mas eu gosto dele, eu estou gostando dele. O pastor disse: minha filha, se saia desse rapaz. Ele tem uma vida totalmente diferente da sua. Ele não tem a mesma fé que você tem. Ele não tem a mesma vida que você tem. Aí ele disse: mas pastor, mas eu estou gostando dele, eu gosto dele, pastor. Aí ela saiu e foi conversar com outra obreira. Ela chegou para a obreira e disse assim: irmã, o pastor parece que ele não quer me ver feliz, porque eu fui falar do meu namorado para ele, um mundo que eu estou gostando, e ele não aceitou, ele disse que não é bênção para a minha vida. Aí a irmã disse assim: minha irmã, esse homem ele não é de Deus, ele não tem a mesma fé que você, ele não é uma vida totalmente diferente da sua. Aí isso foi o que ela fez. Ela não ouviu nem a voz do pastor e nem o conselho da irmã. Ela decidiu se casar com esse jovem. Aí ela disse: não, pastor, mas eu me caso e eu continuo vindo para a igreja. Aí tudo bem, ela se casou com esse rapaz e ela continuou indo para a igreja. Ela não era mais obreira, mas ela foi indo, frequentando os cultos. Aí de repente, quando deu familiar, tem pessoa que faz do seu Deus um filho. Você sabia disso? Já vi pessoas dizendo assim: o meu filho é tudo na minha vida. Isso é pecado, amado. Aonde que eu vou dizer que meus filhos é tudo na minha vida? Ah, eu amo muito os meus filhos. Eu amo o Wallace, a Ellen, a Rebeca, o Wesley, o Andrew. Eu amo eles. Eu amo a minha esposa, eu amo a minha família. Mas eles não são tudo na minha vida. Não. Tudo na minha vida é o meu Deus, amado. Aleluia! E eles também sabem disso. A pastora não pode chegar e dizer que eu sou tudo na vida dela. Não. Ela é uma parte de mim, nós somos uma parte um do outro. Mas ele não é tudo na minha vida. Porque tudo na nossa vida tem que ser o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia! Quando nós colocamos alguém da nossa família e dissemos que ele é tudo na nossa vida, nós estamos dizendo que ele, a partir daquele momento, ele é o nosso Deus. Porque tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus é um ídolo, é o nosso Deus. Tudo aquilo que a gente venera é o nosso Deus.
E você não pode colocar nem o seu filho, nem o seu marido, nem a sua esposa acima de Deus. Você não pode mais amar mais os seus familiares do que a Deus. Não. Nós temos que amar de todo o nosso coração, é o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nós temos que amar. É Ele que nós temos que adorar. Mas tem muitas pessoas, amados, que vieram da idolatria, que já abandonaram tudo, já abandonaram os quadros. E você chega na casa, não tem mais nenhum quadro de imagem de ninguém. De ninguém. Mas ele ainda continua idólatra, porque o ídolo dele não é mais nas paredes. O ídolo dele está dentro do coração. Era isso aqui que estava acontecendo com esses anciões. O ídolo dele estava plantado dentro do seu coração. Dentro do seu coração. E os ídolos do coração são esses, amados. Tem pessoas que colocam, que fazem do seu ídolo, sabe o quê? A beleza. Sabia que a beleza também se torna um ídolo? Verdade. Acontece mais com esses artistas aí. Você vê esses artistas, a beleza para eles é tudo. Tem muitos artistas aí, amados, que quando ele começa a perceber que está aparecendo uma ruga, ou que ele está ficando diferente, ele corre logo, ele gasta o dinheiro que for preciso para fazer uma prática, para fazer um botox, para mudar o visual, porque ele não quer envelhecer. Mas quando eles envelhecem, muitos entram até em depressão, amados. Porque a beleza para eles ali é tudo. Existe até um ídolo da beleza, que a Bíblia fala que é a deusa Diana, né, que era a deusa da beleza, da sensualidade. Era a Diana, que também era um ídolo muito adorado pelos idólatras. Então tem pessoas que fazem da beleza o seu ídolo, pessoas que postam, né, no Facebook, né, mostrando ali a beleza, sou bonito. Tem alguns que postam até fotos indecentes, que isso é pecado demais, principalmente no meio do povo de Deus, que posta foto mostrando o corpo, né, mostrando as pernas demais, Queima, Jesus! Queima! os seios. Isso é pecado, irmãos. Uma vez eu tirei uma foto sem camisa. Vou ir para cima de mim, o Edivaldo, a pastora. Pelo amor de Deus, tu não pode postar uma foto desse jeito. Eu estava dentro do meu carro, eu achando que ali, na minha cenada de mala, foi uma repercussão tremenda. Eu falei, agora nunca mais eu faço isso, porque vai causar escândalo para as pessoas. Porque realmente, amados, isso é pecado. Né? A gente olha e se acha bonito. Ah, pastor, mas agora quer dizer que eu vou ter que ser feio. Não, irmão, você tem que ser bonito. Você pode ser bonito, mas agora você não pode fazer da sua beleza o seu Deus. Né? Você não pode idolatrar a sua beleza. Mas ser bonito, você pode ser bonito. O que eu estou dizendo é que nós não podemos fazer dessas coisas os nossos deuses, né? Os nossos ídolos. Nós não podemos idolatrar isso. E era justamente o que esse povo aqui estava fazendo. Porque na verdade, amado, Deus, Ele quer que você tenha tudo. Você sabia disso? Deus, Ele quer que você tenha tudo, que você seja abençoado em todas as áreas da sua vida. Mas portanto que Ele venha a ser prioridade na sua vida. Aleluia! Né? Você não pode transformar as dádivas de Deus em um ídolo para você. Aí você começa a entrar num lado diferente da coisa. Você começa a pecar quando a gente coloca as coisas acima de Deus. Mas Deus, Ele quer que você tenha tudo, mas portanto que Ele seja em primeiro lugar da sua vida. Você colocando Deus como primeiro lugar da sua vida, aí Ele vai te dar tudo, amados. Aleluia! Ele vai te dar tudo que você precisa. Ele vai te dar tudo que você quer. Foi isso sempre que Deus quis no seu povo, desde lá do início. Desde o princípio, Deus quis abençoar o seu povo. Mas o povo era de dura servir, a Bíblia diz. O povo era de coração endurecido. Eles ouviam, mas eles não obedeciam. E eles se voltavam para a idolatria. E por isso eles sofriam. Por isso eles pagavam preço. O Ana estava até falando sobre isso. Uma pessoa que não obedece a Deus, que não obedece às coisas de Deus, ele paga preço, amados. Verdade. Tem pessoas que dizem assim, pastor, por que aquela pessoa sofre tanto? Por que acontece tanta coisa com ela? Amado, muitas das vezes é por causa da desobediência.
sair da terra prometida e voltar a ser escravo novamente, amados. Como o pecado de feitiçaria, né? É como o pecado de feitiçaria, a desobediência. Então tudo o que levou esse povo a ficar escravo foi a desobediência, porque eles se voltaram a ídolos, eles se voltaram à idolatria. Tem pessoas que dizem assim: pastor, eu não aceito Jesus porque o meu marido não deixa, eu não aceito Jesus porque os meus pais não deixam, eu não aceito Jesus porque o que eu vou dizer para os meus amigos quando eu chegar lá na escola, quando eu estiver na rua, vou dizer que sou crente. Você está dizendo que Deus não é prioridade para você. Aí lá na frente você vai pagar um preço terrível. Você vai pagar um preço, porque o nosso Deus, Ele é um Deus justo. Aleluia! Ele é um Deus de justiça. Deus, ele vai agir sempre pela a justiça. Eita glória! Deus, Ele não age pela emoção. Muitas das vezes a gente ora, eu já vi oração aí, que a gente ora, fazendo uma oração a Deus, querendo comover o coração de Deus com emoção. Mas Deus, Ele não julga ninguém pela emoção. Deus, Ele julga pela razão. Aleluia! Ele não julga pela emoção. A emoção não move o coração de Deus. Eu já falei isso aqui muitas vezes. A emoção nunca moveu e nunca vai mover o coração de Deus. Porque Deus, Ele é um Deus de justiça. Ele vai agir com justiça. Se você é uma pessoa obediente a Deus, se você tem Deus como prioridade na sua vida, Ele vai enriquecer você com toda a sorte de bênção. Eita glória! Mas se você levantar ídolos dentro do seu coração, aí não, você não vai provar das bênçãos de Deus. Porque o que ele diz aqui? O que é que acontece com aqueles que se voltam para os ídolos? Diz assim: eu visitarei a desobediência dos pais nos filhos, da primeira, segunda, terceira até a quarta geração. É por isso que a gente vê hoje aí, se a gente for ver, vai puxar, como eram os teus avós? Eles viviam assim, pastor. Aí a gente vai ver a quarta geração vivendo uma vida de maldição. Porque eles estão colhendo o que os pais plantaram. Né? E se isso é quebrado, quando nós aceitamos a Cristo, Jesus Cristo na nossa vida, aí aquela maldição hereditária, ela é quebrada. Mas tem pessoas que ainda hoje vêm vivendo uma vida de maldição hereditária. Por que vive? Porque é essa mesma pessoa que hoje tem o poder de quebrar, através de Cristo, essa maldição hereditária, ele continua vivendo uma vida de desobediência. Aí, essa maldição hereditária, ela vai se estender até os filhos também. Infelizmente, é isso que acontece. Mas só que existe um ídolo, um Deus que, nos dias de hoje, Ele é o ídolo que vence todos esses ídolos que eu acabei de falar aqui, ó. Ele é mais poderoso do que todos esses ídolos. Alguém pode arriscar me dizer qual é esse ídolo? É o dinheiro, amados. O dinheiro, ele é o ídolo mais poderoso que tem nessa era. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. E muitos nessa cobiça estão se aprofundando em muitas dores. Né? Quando a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males, não está dizendo que eu não tenha que ter dinheiro. Não está dizendo que você não tenha que ter dinheiro. Mas a Bíblia está dizendo que o amor ao dinheiro é quando você coloca o dinheiro como o seu Deus. Né? Porque o dinheiro, ele dá uma sensação de segurança. Sim ou não, pessoal? Sim. Quando uma pessoa tem muito dinheiro, ele se sente seguro. E o dinheiro, ele tem esse poder de falar: olha, eu estou contigo, viu? A pessoa que tem muito dinheiro, ele se sente confortável, ele se sente à vontade. É por isso que a Bíblia diz que é mais fácil um camelo entrar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque quando uma pessoa, ele tem muito dinheiro e ele ama o dinheiro, ele é avarento, ele coloca o dinheiro como o seu Deus. O dinheiro se torna o seu Deus. Aí ele acha que não precisa buscar a Deus. Ele acha que não precisa de Jesus, porque ele já se sente confortável.
Porque o dinheiro dá essa sensação. E o ídolo do dinheiro, ele tem até um nome, que é o quê? Que é o Deus? Mamon. Que é o Deus com D minúsculo. Porque ele é um ídolo. É o mamon. É o amor ao dinheiro, é a avareza. Né? Uma pessoa que é avarenta, ele é apegado ao dinheiro. Ele é apegado. É por isso que aqui nessa Bíblia tem um documentário que diz que a última fronteira a ser quebrada na vida do cristão é a parte financeira. É a última fronteira, porque é na parte do dinheiro que é o mais complicado, porque o dinheiro, ele é o ídolo mais poderoso que tem. É o dinheiro. Ele é o ídolo mais poderoso. É tanto que quando você se converte, eu não sei com você, mas aconteceu comigo. Quando a gente se converte, aí a gente se encontra com alguém, né, e diz, olha, eu me converti, irmão, aceitei Jesus. A primeira coisa que ele fala é essa. Agora tu vai enricar o pastor, né? Vai pegar teu dinheiro agora e dar todo na mão do pastor. Né? Porque qual é a primeira coisa que o diabo toca? É na questão do dinheiro, na questão financeira. Ele toca logo nesse ponto. Né? Aconteceu comigo muitas vezes, mas agora tu virou abestado, né, meu irmão? Agora tu vai pegar teu dinheiro e dar todo para o pastor Edivan. Né? É porque o dinheiro, ele tem muito poder, mas o dinheiro, ele é o dominador desse mundo. É o dinheiro. Muitos são escravos do dinheiro. Muitos são escravos desse dinheiro. Por causa do dinheiro, pessoas matam o outro. Por causa do dinheiro, as pessoas traem. Por causa do dinheiro, a pessoa passa por cima do outro. Tudo por causa do dinheiro. Porque o dinheiro, ele é um ídolo. Ele é um ídolo. Agora, veja só o que acontece quando uma pessoa ama mais o dinheiro do que a Deus. Abra sua Bíblia em Lucas, para a gente fechar aqui o que eu estou falando. Lucas 12, versículo 16 em diante. Olha só, amado, eu quero fechar aqui para você entender. Lucas 12, versículo 16 em diante. Vamos ler a partir do 15, para você entender melhor. Lucas 12, verso 15. E diz assim: E disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida, olha só pessoal, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Até aqui não estava acontecendo nada de errado. Né? A Bíblia diz que ele era um homem rico e um homem rico que tinha produzido com abundância. Né? As terras dele começaram a produzir com abundância. Até aqui tudo bem. Aí diz assim, versículo 17: E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto, derrubarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Até aqui, nada de errado, porque ele estava produzindo muito. Aí o que ele fez? Eu vou pegar e vou quebrar mais aqui a parede e vou crescer para que caiba mais aqui os meus bens. Até aqui, nada de errado. Estava na bênção. Mas só o que começou ali a ser maldição na vida dele é quando ele fala assim, ó, no versículo 18. Aí ele diz assim, no versículo 19, ele diz assim: E direi a minha alma, tem em depósitos muitos bens, para muitos anos, descansa
abundância, que as plantações dele deu com abundância, diz, agora eu estou bem, agora eu estou sossegado, agora eu posso descansar. Né? Pronto, ele fez o quê? Ele fez daqueles bens o seu porto seguro. E a Bíblia diz que o nosso porto seguro é o nosso Deus, ele é o nosso bem mais precioso. Aleluia. Né? Mas esse homem, ele fez da sua riqueza a sua segurança. Ele diz assim, ele diz aqui, e direi à minha alma, alma, tem em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Você diz, eu estou seguro, pronto, eu não preciso de mais nada, já está tudo bem para mim. Aí vem a resposta de Deus que diz assim, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim, versículo 21, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus, amados. Aqui fecha o que eu estou falando. O que adianta nós pegarmos e colocarmos ídolos dentro do nosso coração e acharmos que isso vai nos socorrer, que isso